Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Lucas. Eu sou a Bruna. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência de fazer esse desafio e o que a gente está fazendo, de que forma que a gente está fazendo, de que forma que a gente está seguindo aqui com as coisas também. Até porque para essa semana em si a gente deu uma pequena modificada nas coisas. A gente não está seguindo tão à risca também, mas eu acho que é por um bem maior no caso, principalmente agora pro começo. Mas para não deixar muito mistério e também não enrolar muito esse vídeo, porque a ideia aqui é só a gente gravar conversando mesmo hoje. Semana passada eu acho que a gente seguiu bem certinho tudo que a gente se propôs a fazer em questão do desafio, em questão da nossa rotina, a gente tava fazendo bem regrado. Pelo menos eu não lembro da gente ter pulado alguma coisa. Eu acho que até no caderno ali eu deixei anotado tudo, tipo, tava tudo bem certinho. Seguindo bem direitinho. Foi uma semana bem produtiva, por assim dizer. Porém, eu acabei não necessariamente me enrolando, mas eu não consegui fazer uma coisa que ia ser muito importante para essa semana, que era gravar conteúdo. E os dias foram passando, a gente foi colocando outras coisas na frente, foi fazendo outras coisas, foi finalizando algumas outras coisas, e a criação de conteúdo que, no caso, eu comecei a postar no domingo, eu ainda não tinha feito. Então, sábado eu tava terminando de gravar algumas coisas pra mim fazer o post no domingo. Então, acabou que enrolou isso e por conta disso, essa semana também ficou meio enrolada por conta das edições e tudo mais. E principalmente também porque a gente tava testando essa nova rotina, porque a gente colocou algumas metas durante a semana e alguns dias para fazer coisas específicas, ou seja, blocos de tempo para pra gente fazer algumas coisas. E a gente reparou, na verdade, que a gravação, ela é muito rápida. A gente consegue fazer a gravação de uma semana de conteúdo em um dia, basicamente. Na verdade, até mais. A gente só não fez mais porque eu ainda não tinha os roteiros aprovados. Então, como eu ainda não tinha os roteiros aprovados, eu decidi não fazer nada, só, digamos, jogar ali qualquer roteiro e gravar eles. Então, a gente gravou os conteúdos dessa semana, consegui terminar de editar tudo já. Hoje é quarta-feira, tem post hoje, pra quinta, pra sexta e pra sábado. E amanhã a gente vai começar, quer dizer, hoje, né? Eu já vou começar a gravar os conteúdos da próxima semana. E eu já vou gravar 3 conteúdos hoje. E amanhã eu vou finalizar o resto. Aí, com o tempo que eu tiver, eu vou utilizar para tanto aprovar os próximos posts, mas principalmente adiantar toda a edição que eu puder adiantar. Então, hoje, na verdade, se conseguir gravar mais vídeos, eu já gravo também, já deixo adiantado isso, mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Bom, para essa semana foi basicamente isso. Foi só edição da minha parte, eu quase não fiz mais nada. Eu gravei a VSL, que basicamente é o vídeo de vendas do meu desafio, e também gravei alguns anúncios, já aproveitei para fazer isso, mas eu ainda não editei isso também. Então tá sendo uma semana bem, assim, experimental, eu acho. A gente testou fazer a semana bem regrada da rotina que a gente queria, mas a gente viu que tinham alguns pontos que eram muito importantes. Então a gente acabou atropelando algumas coisas, principalmente o horário de acordar e dormir. Isso aí eu acho que foi de vala totalmente, e a gente acabou optando realmente para focar nessas coisas que iam levar mais tempo e que a gente precisava fazer agora. Em si, eu tô vendo que quando passar essa primeira onda aqui, essa parte mais difícil, a gente vai conseguir voltar com a rotina, principalmente algumas coisas, não vou dizer tudo, na verdade, mas provavelmente a gente vai voltar com bastante coisa que estava sendo muito benéfico pra gente, principalmente eu acho que a questão da leitura, que é uma coisa que estava ajudando a gente tanto na questão da criação de conteúdo, quanto na questão aqui, as coisas que a gente estava fazendo para nós, para a empresa, enfim. Então estava sendo muito benéfico em diversos sentidos. Agora, coisas como, por exemplo, treino e tudo mais,
já não sei se da minha parte eu vou conseguir já logo de cara voltar com isso, mas é como a Bruna tinha falado, a gente tem algumas coisas pendentes e a gente tem coisas que são mais importantes do que outras nesse momento. Então, uma delas é conseguir fazer a venda dos nossos produtos. Ou seja, a Bruna estava terminando o produto dela, que eu já vou deixar ela falar, porque só eu tô falando agora. O meu caso era gravar essas coisas que eu precisava para fazer esse impulsionamento, fazer com que as pessoas conheçam o produto. E uma delas era criar conteúdo. Então eu não podia deixar de criar conteúdo nesse momento para fazer outra coisa, me dar luxo de outra coisa. Então agora eu tô num foco bem maior. Inclusive, depois que a gente viu um post do MrBeast, eu falei que agora eu tô com o foco do MrBeast de criação agora. É uma parada que é quase uma obsessão. É literalmente você deixar de fazer tudo o que você precisa por um bem maior, por uma causa maior, por algo que você realmente quer chegar. E nesse caso, como eu já tinha adiado anos e anos dessa criação de conteúdo, eu quero focar totalmente agora. Eu tô bem focado realmente nessa questão de entender as métricas ali, o que tá acontecendo, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, para conseguir ir melhorando e organizando ao longo do caminho para conseguir realmente otimizar isso e depois não necessariamente ficar dependendo de postar todos os dias. Eu posso continuar, porque pode ser que já vire uma rotina, mas não necessariamente seja necessário. Pode ser que eu realmente queira focar muito mais na qualidade do que eu vou fazer do que só e exclusivamente da quantidade. É claro que quanto mais eu conseguir postar com qualidade, melhor. Se eu conseguir manter a mesma qualidade que eu tô agora e ainda postar em quantidade, melhor ainda. Ou se no caso a gente já tiver bem e a gente puder contratar pessoas para ajudar a gente, seja na parte de edição, seja na parte de roteiro, ou enfim, qualquer outra parte que já tire um peso de cima da gente, melhor também. Mas agora eu vou passar o bastão, ou no caso o microfone aqui pra Bruna, pra ela falar da parte dela, o que ela tava fazendo, o que ela tava desenvolvendo e como foi também a semana na perspectiva dela. Então, a minha semana ela também foi bem fora do que a gente tinha programado de ser a rotina. Muitas coisas a gente deixou de fazer que a gente tava fazendo junto, como caminhada, leitura, por esse bem maior, que é o que o Lucas comentou. A gente tem nossos projetos pessoais, que eles são individuais de cada um tá fazendo uma coisa agora, mas o todo é em conjunto, né? A gente tá fazendo isso pra nós, mas cada um tem seus projetos pessoais, e eu decidi mudar de área. E agora eu pretendo trabalhar com um produto físico, então eu tô com um projeto ali que eu tô montando, e depois, quando tiver tudo impresso certinho, eu mostro aqui pra vocês verem. Mas basicamente a minha semana foi inteira trabalhando nesse projeto e finalizando ele, porque eu tô fazendo basicamente tudo, desde a concepção até o design. Enfim, pretendo fazer a parte estrutural dele, montar também. Mas no momento estou na parte do design, quase finalizando já. E logo a gente vai ter um novo produto físico para testar. E a gente espera que dê certo, né? No início é tudo um teste, mas a gente espera que seja. Além disso, eu tenho ajudado o Lucas com a parte da gravação dos conteúdos, que é uma coisa que é prioridade para ele. Então eu acabo ajudando na parte da gravação. Então, basicamente, agora eu também, além de estar fazendo esse projeto, estou ajudando o Lucas com a gravação dos conteúdos para as redes sociais dele. Minha percepção com a rotina, apesar de estar meio bagunçada, eu não tô muito incomodada com isso, porque acho que tanto eu quanto o Lucas, a gente tá bem focado nos projetos que a gente tá trabalhando, então às vezes acaba sendo mais... Um mal necessário. Um mal necessário a gente, por exemplo, ir dormir muito mais tarde, consequentemente a gente acaba acordando mais tarde, mas como a gente basicamente deixou tudo de lado pra focar nesses projetos, a gente tá sendo bem produtivos. E é uma coisa temporária, né? E como a gente já tava conversando, a gente tem objetivos bem definidos e não tem como equilibrar tudo que a gente gostaria por enquanto,
mas a gente sabe que é uma coisa temporária e que, por enquanto, a gente tem que deixar uns pratos cair para depois a gente conseguir equilibrar outras áreas e, consequentemente, desequilibrar outras. Mas, a princípio, nesse momento é isso, tá meio bagunçado, acho que nenhum dos dois seguiu à risca o que era pra gente seguir, mas a gente entende que é por um bem maior e futuramente, logo, depois que terminar essa parte mais pesada, que é o que o Lucas comentou, acho que a gente vai conseguir voltar melhor pra rotina como a gente tinha estabelecido e como a gente falou no episódio passado. Exatamente, e eu acho que é isso, é como a Bruna falou, essa lógica de equilibrar os pratos faz total sentido, porque se você colocar assim, quantos pratos eu quero equilibrar, e lembrar do equilibrista lá, equilibrando vários pratos e tal, quanto mais pratos você colocar, mais difícil vai ficar para você fazer isso. E essa é que é a ideia, porque você vai precisar largar algum prato. Em algum momento você vai precisar largar. Você não vai conseguir manter tudo e querer falar assim, eu vou ser bom em tudo ao mesmo tempo em tudo e fazer tudo de uma vez só. Isso não vai rolar. A parada é a seguinte, você precisa escolher quais pratos você quer para esse momento e deixar os outros caírem. E tá tudo bem. Depois você junta eles e começa a equilibrar novamente. E alguns outros pratos que você estava equilibrando antes vão cair e esse é o ciclo. Você vai fazendo tudo de uma forma consciente, exatamente. Uma forma consciente e uma forma, vamos dizer, mais fácil. Porque você tira o peso da tua cabeça de, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu falei que eu ia fazer, eu tô deixando de fazer as coisas que eu queria fazer. E não, você só tá deixando esses pratos de lado agora por conta de outras coisas que você colocou como total prioridade. O vídeo de hoje era uma coisa mais simples, sem mostrar muita coisa, era realmente só pra gente comentar, até porque a ideia é a gente postar toda semana, então pra ficar um pouquinho mais fácil, uma semana a gente posta um vídeo um pouquinho mais simples, ou também se tiver muito corrido aqui, a gente posta uma forma mais simples, assim, mais direta, conversando. Pode ser que a gente esteja em outro lugar, mas a gente vai fazer algo nesse estilo e também ficar nessa dinâmica. Um mais simples e um mostrando realmente alguma coisa que a gente tá fazendo, a Bruna terminando ali as coisas dela, eu fazendo as minhas coisas aqui também, e a gente mostrando realmente os bastidores como a gente tinha comentado. Mas por hoje fica só essa atualização, né, do que a gente tava fazendo, e é isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Não vou enrolar mais, é isso, tamo junto, obrigado pela sua visualização e falou!